A revisão da vida toda é um assunto que está causando muita polêmica e no vídeo de hoje eu vou esclarecer tudo sobre esse assunto, te deixar a par de tudo o que está acontecendo, falar quem tem direito a receber tudo isso e muito mais. Para isso, você precisa ficar até o final do vídeo. Antes, fala nos comentários se você entrou na justiça contra o INSS e está aguardando a revisão do seu benefício. Sem perder tempo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, deve acabar com as possibilidades de aposentados do INSS fazerem a chamada revisão da vida toda. O STF julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, que questionavam a Lei da Previdência de 1999. Por maioria, os ministros decidiram que a regra de transição prevista por ela é de aplicação obrigatória. A tese da revisão da vida toda surgiu após a publicação da Lei de 1999, que mudou a forma como o valor da aposentadoria é calculado no Brasil. Até então, o INSS considerava apenas os 3 últimos anos de contribuição do trabalhador para fazer a média de quanto ele deveria receber por mês ao se aposentar. No entanto, o método tinha muitas fraudes. Com essa lei, o cálculo da aposentadoria passou a considerar 80% de todas as contribuições de maior porte do trabalhador ao longo da vida. Criou-se também uma regra de transição. Para quem já estava contribuindo com a Previdência antes da lei, seriam considerados para o cálculo apenas os pagamentos a partir de 1º de julho de 1994, quando a moeda brasileira passou de cruzeiro real para real. E é aí que entra a tese da revisão da vida toda. Quem fez boas contribuições ao INSS antes da data da transição passou a pedir na Justiça que esses valores também fossem considerados para o cálculo da aposentadoria. Ou seja, para quem já estava contribuindo com a Previdência antes da lei, são considerados válidos para o cálculo da aposentadoria apenas os pagamentos a partir do Plano Real, e não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica. Várias pessoas ganharam processos sobre isso desde então, segundo os especialistas, e em dezembro de 2022, o STF reconheceu o direito dos aposentados de utilizar o mecanismo. O tema teria a chamada repercussão geral, ou seja, o que foi decidido pelo Supremo passaria a ser aplicado em processos semelhantes em todas as instâncias da justiça no país. No entanto, o INSS entrou com recurso que ainda deve ser julgado, pedindo alguns esclarecimentos, e os processos que tratam do tema foram suspensos temporariamente. Assim, como a tese da revisão da vida toda contraria justamente a regra de transição que se tornou obrigatória conforme o novo entendimento do STF, os ministros não terão como validá-la no julgamento que ainda está por vir, explicam os especialistas. A justificativa por trás da manobra, segundo os especialistas, foi uma questão econômica. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, uma decisão favorável à revisão da vida toda levaria a um impacto de 480 bilhões de reais nas contas públicas. Na prática, a revisão da vida toda beneficia quem tinha salários maiores antes de 1994, para que esses valores entrem no grupo das 80% maiores contribuições feitas ao longo da vida do trabalhador e, assim, no cálculo da aposentadoria. Importante destacar que, em 2019, a reforma da Previdência mudou a regra novamente. O cálculo da aposentadoria passou a ser feito com uma média de 100% das contribuições do trabalhador a partir de 1994. Não se fala em vida toda. Assim, além dos demais critérios, a revisão se aplica somente às pessoas que se aposentaram ou adquiriram o direito de se aposentar até a data da reforma, 13 de novembro de 2019. E o direito também não pode ter completado 10 anos. Por exemplo, se uma pessoa se aposentou há 15 anos, mas somente agora viu que seria vantajoso pedir a revisão da vida toda, já não pode mais entrar com processo. A revisão da vida toda não é devida apenas para os aposentados do INSS. Titulares de outros benefícios também podem solicitar a revisão. Dessa forma, são esses os benefícios mais comuns: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte. Por mais que seja possível solicitar a revisão da vida toda presencialmente ou pelo sistema Meu INSS,
é recomendável que se entre com um pedido de revisão da vida toda com o auxílio de um advogado de confiança. Para a análise do direito de revisão, é necessário que um advogado especialista realize todos os cálculos para evitar riscos de problemas futuros. Caso deseje realizar o atendimento presencialmente no INSS, é preciso entrar em contato com a Central 135 para agendar um horário, optando pelo serviço de revisão de aposentadoria ou benefício. Dessa forma, o sistema informará uma data para que sejam entregues os documentos diretamente na agência e efetivar o requerimento. Também é possível iniciar o requerimento da revisão da vida toda pelo sistema do Meu INSS de modo online. A revisão da vida toda prevê o aumento no valor do benefício previdenciário mensal e ainda o pagamento das diferenças em atraso. De acordo com o prazo prescricional, é possível receber os atrasados referentes os 5 anos anteriores à data de entrada da ação da revisão da vida toda. O INSS quer impedir o recálculo para casos de benefícios já extintos. Quem já teve o pedido da revisão negado pela Justiça em decisão definitiva, que não cabe mais recurso. E para as situações em que os benefícios pagos obedeciam às normas vigentes antes do julgamento no STF. A autarquia argumentou que só depois de a Corte analisar os recursos apresentados à decisão será possível definir o número de benefícios recalculados, estimar o impacto financeiro e mensurar as condições estruturais necessárias ao cumprimento da determinação. O órgão citou no recurso o impacto nas contas públicas da decisão do Supremo favorável ao recálculo, além de um impacto administrativo expressivo. Segundo o INSS, o volume de pessoas que podem eventualmente pleitear a revisão, caso o Supremo não faça uma delimitação objetiva, é enorme. Pessoal, essas são as informações que tenho sobre a revisão da vida toda. Como vocês viram, não são notícias tão animadoras, mas ficamos na torcida para que as coisas mudem e possam ajudar todos os beneficiários do INSS. Se tiver ficado com dúvidas, deixa ela aí nos comentários para a gente ir respondendo. Esse é o canal que ajuda você que é idoso, aposentado e pensionista a se manter informado sobre as notícias do mundo previdenciário. Então, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima.